Bem, queremos recapitular com você aqui a lição desse trimestre, Daniel, os principais pontos dessa semana, tá bom? É um livro que vai fazer a diferença na vida da igreja. Teremos 3 perguntas, vamos à primeira pergunta. Diga pra gente qual a diferença entre profecia clássica e apocalíptica. É muito importante. A profecia apocalíptica, ela refere-se basicamente a Mateus 24, Daniel e Apocalipse. Ela é incondicional, ela vem por meio de sonhos e visões e ela tem um simbolismo composto, ou seja, aparecem animais que não existem na realidade, como uma besta de 10 cabeças, um leopardo de 2 asas, ok? Já a profecia clássica, ela é condicional, como no exemplo de Jonas. Nínive seria destruída se ela não se arrependesse. Então, a decisão final estava na mão de Nínive. Ela escolheria viver ou morrer. Então, por isso que Deus se arrepende e volta atrás, porque a decisão final não estava na mão de Deus, estava em Nínive. Então, como Nínive decidiu ficar, Deus preservou aquela vida. Se fosse a profecia apocalíptica, Deus não teria voltado atrás. Fique bem claro isso. A profecia clássica, ela tem um simbolismo mais simples. Por exemplo, 7 vacas magras comem 7 vacas gordas, como já no Egito, né? Ou seja, animais que existem na nossa realidade, e ela vem por meio da voz, da voz. Assim, olha, veio a palavra do Senhor a mim, aparece 1600 vezes. Então, a profecia clássica e a apocalíptica são 2 modelos de profecias. Isaías é um profeta clássico, Ageu é um profeta clássico, Zacarias é um profeta clássico, Neemias é um profeta clássico. Então, a profecia clássica, Deus age naquela localidade geográfica, restaurando a aliança daquele lugar. Na profecia apocalíptica, Deus destrói a ordem existente, faz uma revolução, cria uma nova ordem. Como no Apocalipse, ele vai exterminar a terra e criar uma nova ordem. Isso é muito importante nós compreendermos, ok? Só uma pergunta para você. Gênesis 3,15, aonde o Messias pisa na cabeça da serpente, ali é uma profecia clássica ou apocalíptica? Mateus 20, Isaías 66, é uma profecia clássica ou apocalíptica? O homem do pecado de Paulo, que ele fala, é uma profecia clássica ou apocalíptica? É só para você pensar, ok? Vamos para a segunda pergunta. Qual o método profético da Igreja Adventista? Preterismo, historicismo ou futurismo? O método profético é muito importante porque o que o futurista diz? Que a profecia está no futuro, entendeu? O que o preterismo fala? Que a profecia se cumpriu, Daniel se cumpriu no passado, no tempo de Judas Macabeus, né? E o que o idealismo fala? Que tudo que parece por exemplo, quem se parece com a besta, Hitler, Mussolini, Napoleão Bonaparte, todos eles vão ser a besta. Então, ele não tem uma referência histórica. Já o historicismo acredita que a profecia começa no tempo do profeta e vai se desenrolando ao longo da história, mostrando a soberania de Deus e o controle, né? Nós passamos por 2 guerras mundiais, a primeira e a segunda, e mais de 20 guerras locais nesse século, né? E Deus não perdeu o controle. Todos pensavam que Hitler, quando invadiu a França, ia dominar, ia se perpetuar. E ele caiu. Quem imaginou que a União Soviética ia desmoronar? Ela desmoronou, né? Então, quem imaginou que os Estados Unidos ia ser um império mundial? Ele se tornou um império mundial fora da Europa, porque Deus está no controle. Deus permite que reinos levantem-se e caiam. A profecia de Daniel mostra isso, o historicismo mostra isso. Então, Nabucodonosor, ele era o cabeça de ouro, e ele começa no tempo do profeta, tempo de Daniel, e Daniel passa por Medo-Pérsia, Grécia, Alexandre o Grande, a profecia dele vai passando por Roma, Idade Média, perseguição, até chegar no tempo do fim. Então, nós somos historicistas. Quem foi historicista? Lembra, Daniel é historicista, a Bíblia é historicista, os pais da igreja, como Calvino, Lutero, todos eles foram, Isaac Newton, eram historicistas. O futurismo e o preterismo foram criados no século XIX por um padre para defender a Igreja Católica da interpretação de que ela era o chifre pequeno. E os protestantes, a maioria deles eram historicistas e depois abandonaram esse método e adotaram outros métodos. Mas nós somos historicistas, nós vemos as profecias, assim, historicistas, ok? Vamos para a última pergunta. Qual o foco do livro de Daniel e sua importância para os dias de hoje? O livro de Daniel mostra Deus segurando a história, Deus no controle do navio, Deus dirigindo, né? É como se você dissesse assim, olha, Deus, escreve a minha história, ele fosse um autor e desenhasse a sua história, né? Deus ele está dirigindo, ele é o fio de ouro, o seu poder. Jesus está no centro de Daniel. Então, Jesus aparece em Daniel 2, o reino é a pedra. Jesus aparece em Daniel 7, ele é o rei em Daniel 7. Em Daniel 8, ele é o sacerdote.
E em Daniel 9 ele é a oferta, o sacrifício, foi morto. E em Daniel 11 ele é Miguel, ele se levanta para proteger o seu povo. Então, ele disse assim, olha, examinar as escrituras, que é o Antigo Testamento, a escritura, porque julgaste terá a vida eterna e elas testificam de mim. E Jesus falou muito sobre Daniel, ele pregou sobre Daniel. Ele incentivou a ler Daniel, né? Então a importância de Daniel é que ele mostra Deus cuidando da gente. A terra não vai ser assim, ele não vai ficar na miséria, na morte para sempre, não, Deus está no comando. E ele vai encerrar essa história. E todas as coisas vão cooperar para o fim dessa história. Vou deixar só uma ilustração para vocês de um grande iceberg. Um iceberg gigante, um bloco de gelo, se desprende algumas pedras de gelo pequenas. Essas pedras de gelo simbolizam nossas vidas. Que nós nos afastamos de Deus, às vezes. Mas o grande bloco de gelo continua caminhando a sua viagem. Então Deus continua na história, guiando a história, e que nós possamos confiar nisso. Daniel mostra esse panorama geral de Deus no controle da história. Até mais.